Quer saber como eu posso te ajudar com as consequências da diabetes? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar agora. Bem, pessoal, como a gente já sabe, a diabetes é uma doença que acomete aí mais ou menos 16 milhões de pessoas, né? A gente sabe muito bem também que ela é uma doença que é incapacitante e ao mesmo tempo ela é uma doença silenciosa. Só na última década a gente teve aí um aumento de mais de 60% do número de pessoas que desenvolveram diabetes tipo 2. Nós temos dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é considerada uma doença autoimune que pode ser diagnosticada na infância, adolescência, mas também na fase adulta. Isso é causado pela insuficiência do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, em produzir o hormônio da insulina. A insulina é responsável em captação de energia de açúcar do sangue para dentro da célula. Isso faz com que a gente tenha energia suficiente para os órgãos, atividades do sistema nervoso central e também para nossas atividades de vida diária. A diabetes tipo 2 é uma doença que é adquirida com os hábitos de vida. Pode ser decorrente da obesidade, pode ser em decorrência da falta de atividade física e também dos hábitos alimentares. A gente precisa entender que a diabetes ela precisa ser controlada, porque a gente sabe muito bem que uma vez o paciente com as taxas de glicose e açúcar aumentados na corrente sanguínea, vai trazer repercussões e consequências que podem levar o paciente até à morte. Mas aí, a gente tendo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a gente pode evitar aí um problema circulatório, a questão das amputações e ter um controle e trazer aí uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. E como é que eu posso te ajudar? A gente sabe muito bem que a diabetes aumenta os níveis de glicose no sangue, dificultando a circulação sanguínea. E a gente precisa entender também que quando a gente tem a circulação comprometida, a gente vai ter um comprometimento das extremidades dos membros inferiores, das extremidades das mãos, até porque a gente sabe muito bem que o diâmetro do vaso, o volume e o tamanho do vaso, à medida que vai se difundindo a nível dos membros superiores e inferiores, eles vão diminuindo de tamanho e diminuindo o seu diâmetro, aumentando ainda a dificuldade do sangue chegar até essas regiões. Então, quando o sangue fica mais viscoso, porque as taxas de glicose estão aumentadas a nível de corrente sanguínea, essa circulação vai demorar um pouco mais. E aí a gente começa a ter aqueles sintomas que o diabético ele apresenta durante a doença, que é a dormência, a falta de sensibilidade, as extremidades vão ficar roxeadas e aí dificultando aí a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos. Então, com a prática de atividades físicas normais e orientadas por um profissional da sua confiança, é importante que isso seja traçado um plano, um protocolo de acompanhamento para que você faça esse trabalho de forma gradativa e progressiva, favorecendo aí a circulação sanguínea e a perda dessa capacidade de não sentir o toque, a pressão, a dor, né? Porque a gente sabe muito bem também que o paciente diabético ele tem uma dificuldade maior de cicatrização. Então, geralmente, a gente orienta também os pacientes usar um sapato fechado, ter cuidado com os pés, quando tomar banho, enxugar bem entre os dedos, porque a gente sabe muito bem que quando fica uma área úmida, né, e sem enxugar direito, essa região pode se ferir, fazer um ferimento e demorar a cicatrização. Aí você pode me perguntar, mas por que demora a cicatrizar? Por conta exatamente dessa questão circulatória que está comprometida. A diabetes, ela dificulta a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos. Então a gente precisa entender que um ferimento no diabético ele vai demorar mais ainda, porque a oxigenação dos tecidos vai estar comprometida por conta da circulação. Então, proteger bem os pés, enxugar bem os pés, usar um sapato fechado é importante para que o paciente ele não venha ter nenhum tipo de lesão para dificultar aí a cicatrização. Durante a fisioterapia, a gente precisa entender que o fisioterapeuta ele vai trazer para você algum tipo de abordagem e de tratamento que facilite essa circulação sanguínea, trazendo aí um pouco mais de mobilidade e trabalhando também essa sensibilidade. Então, os trabalhos da fisioterapia no sentido de alongamento, de fortalecimento dos músculos, né? Até porque a gente sabe muito bem
que o coração, ele é uma bomba, ele bombeia o sangue para todo o corpo, mas a gente tem uma segunda bomba, que é a panturrilha, que a gente chama de gastrocnêmios, o nome do músculo. E essa bomba, ela bombeia o sangue contra a gravidade. Então é importante também fazer esse trabalho de alongamento e fortalecimento para que a gente favoreça esse retorno do sangue para o centro do corpo, fazendo com que esse sangue flua e circule de forma a oxigenar todos os tecidos nas extremidades dos membros superiores e inferiores. Também é importante a gente colocar aqui que a caminhada programada também facilita e ajuda ao paciente trabalhar, além da força, do condicionamento, né, o trabalho de equilíbrio e coordenação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o paciente diabético, ele perde um pouquinho a noção do espaço, né? Perde um pouquinho dessa informação sensório-motora, que traz aí o equilíbrio e a coordenação. Então a caminhada, à medida que a gente vai fortalecendo as musculaturas, vai trazendo esse benefício de você ter uma melhor consciência corporal. Uma grande queixa também que os pacientes têm quando tem um quadro da diabetes ou estão na fase da doença da diabetes, são as dores articulares. Então, por que essas dores articulares aparecem? Também pelo mesmo motivo, porque quando o paciente tem diabetes, tem o problema circulatório, os músculos não são oxigenados, a articulação não é oxigenada, e aí a gente tem aí um quadro doloroso de imobilidade, o paciente fica com uma limitação de movimento articular. E aí quando a gente traz a fisioterapia para fazer esse trabalho de exercícios leves, alongamentos, fortalecimento, a gente favorece a diminuição das dores, até porque a gente vai ativar também a circulação e provavelmente essa oxigenação dos tecidos dessa região vai favorecer a diminuição das dores articulares. Um outro acometimento que o paciente diabético ele pode apresentar, é o pé diabético. O pé diabético é um acometimento, uma consequência da diabetes, onde ele vai ter um problema vascular, um problema circulatório, mas também ele pode desenvolver uma coisa chamada de neuropatia. A neuropatia é a inflamação do nervo, isso pode causar dor, e a fisioterapia entra nesse sentido aí, nessa abordagem, nesse tipo de situação, para fazer o alívio das dores e melhorar essa condição do impulso nervoso, porque a neuropatia, essa inflamação do nervo, traz essa dificuldade do neurônio fazer esse trajeto e fazer com que o paciente tenha acessibilidade normal. Então, a fisioterapia, com o uso da parte de eletroterapia, vai favorecer aí a diminuição das dores também do pé diabético. A neuropatia é um quadro que se instala também dentro da diabetes. Então, associado também ao paciente poder ter um quadro de retinopatia, que é a cegueira, né, por conta da inflamação do nervo óptico, a perda da percepção dos movimentos. Então, tudo isso é tido dentro do quadro da diabetes, que precisa ser acompanhado de forma minuciosa pelo seu médico, pelo seu fisioterapeuta, para que você tenha um bom resultado e não venha a ter consequências piores. A gente tem que entender que a diabetes é o aumento do açúcar no sangue e isso dificulta a circulação. Se dificulta a circulação, a gente não vai ter oxigenação e aí a gente começa a ter o risco de amputação. Geralmente, pacientes diabéticos podem sofrer o risco de amputação e essa amputação gera aí um problema de qualidade de vida, de independência muito grande. E a gente precisa evitar que isso aconteça. Caso venha acontecer, e dependendo da altura dessa amputação, a gente vai fazer um trabalho aí também de deambulação, de marcha, de caminhar, para o paciente com a prótese poder saber o manuseio, ter uma coordenação motora mais apurada, mais aperfeiçoada, para que ele fique cada vez mais independente dentro das suas funções. Porque a função da fisioterapia é exatamente essa, deixar o paciente quanto mais independente possível para poder ele fazer suas atividades de casa, atividades de trabalho, se locomover, dirigir, fazer as atividades de forma normal, tá certo? A diabetes tem controle, precisa de acompanhamento. Bem, pessoal, se você conhece alguém que é diabético ou se você é diabético, curte aqui esse vídeo, comenta, compartilha, marca aqui as pessoas que vocês sabem que são diabéticos, para que eu possa também ajudar com esse vídeo, com essas orientações, tá certo? Quem ainda não segue em nossas redes sociais, tanto aqui no Facebook como na fanpage, Jonatas Fisioterapeuta, e no Instagram também, Jonatas Fisioterapeuta, tá certo? E se você pratica exercícios físicos regularmente, peço que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, fanpage. Fique ligado no nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? Um abraço, quero agradecer a todos, até mais.